Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar uma história muito especial de uma pessoa que foi muito importante para nossa região. O nome dele era Eurico Alfredo Nelson. Na verdade, o nome dele era Eric Alfred Nelson, mas nós vamos chamar ele de Eurico mesmo. A história dele começa enquanto ele morava com a sua família lá na Suécia. É um país que fica lá na Europa, mas que eles eram da Igreja Batista e nessa época a Igreja Batista era muito perseguida. Então eles estavam em situação de risco. Logo pensaram em se mudar para outro país, chamado Estados Unidos da América. E assim eles foram. Deixaram a Suécia e formaram sua família lá. Criaram gado e viviam bem. Aos 14 anos, Eurico começou a frequentar mais ainda a igreja e foi convertido também. E logo depois também foi batizado. Isso deixou sua família muito feliz. Eurico ele era muito aplicado à leitura, tanto da palavra quanto dos livros da escola. Tudo ele guardava, todos os livros. Mas naquela época, eles precisavam da ajuda do Eurico também para trabalhar. Então ele teve que sair da escola, mas ele não deixava os livros de jeito nenhum. Quando Eurico ficou mais velho, com seus 22 anos, ele continuou muito estudioso, se tornou um homem de negócios, mas ele se afastou da presença de Deus e começou a viver a sua vida longe dos seus pais e longe da igreja. Porém, um tempo depois, a pedido dos seus pais, Eurico retornou à sua casa. E nesse meio tempo, os pais fizeram Eurico frequentar a igreja novamente. E Eurico se reconciliou com Cristo. E dessa vez, para valer. Um certo dia, Eurico estava lendo no seu jornal sobre um missionário chamado Bagby. E ele atuava em um país que nós conhecemos muito bem. Sabe qual era? Isso mesmo, ele era daqui do Brasil. Bagby estava falando sobre as lutas espirituais que temos sofrido aqui, porque na época o Brasil era pouco colonizado e pouco sabia sobre o Evangelho. Muitos povos eram idólatras de outros deuses e não conheciam a Bíblia. Eurico então sentiu no seu coração que deveria ir para o Brasil. Logo, arrumou suas malas e foi embora. O Brasil é muito grande, não é mesmo? Então, ele tinha que escolher um porto para atracar. O porto é o local onde os barcos ficam. E sabe qual foi o local no Brasil que ele atracou? Bem aqui, no Pará, lá na cidade de Belém, que é bem pertinho daqui, não é? O nome do seu navio era Esperança. E ele veio e atracou aqui. Eurico não perdeu tempo. Logo que ele chegou, ele já começou o trabalho no Evangelho. Ele passava o dia entregando Bíblias e vendendo também, para que ele conseguisse se sustentar. Mas ele não apenas vendia a Bíblia, ele também ficava pregando para as pessoas que ficavam nos portos. Logo, quando Eurico já tinha se instalado melhor, ele chamou a sua noiva que tinha ficado lá nos Estados Unidos para vir também. E ela prontamente foi. E no mesmo dia em que ela chegou, os dois se casaram e formaram uma família. E os dois eram muito apaixonados pelo Evangelho também. E nesse tempo, Eurico fez uma coisa muito legal pra gente. Ele fundou a primeira igreja batista no Pará, que nós chamamos de PIB. Quem sabe um dia a gente pode visitar, não é? Ele ainda ficou um bom tempo como pastor nessa igreja,
Mas o coração de Eurico dizia que o evangelho deveria ser pregado em muitos outros lugares, e ele obedeceu ao Espírito Santo que falava ao seu coração. E assim ele fez. Ele foi para muitos outros lugares além do Pará e fundou outras igrejas também, assim como a PIB lá em Manaus. Também fundou a PIB de São Luís e também de Fortaleza, principalmente depois que ele conseguiu comprar um barquinho. Aí não tinha rio que ele não navegasse. Ele ia para todo lugar que podia nesse barco para levar o evangelho para as pessoas e mostrar a mensagem de Cristo sobre a esperança para a vida delas. Será que teríamos a mesma coragem de Eurico para levar o evangelho para qualquer pessoa? Será que não teríamos medo ou vergonha de falar de Jesus? Nada disso era impedimento para Eurico nem para sua esposa. Uma coisa eu quero deixar como recado para vocês. Em Marcos 16,15 diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento. Deus disse para a gente pregar. E você sabia que pode ser um missionáriozinho, assim como Eurico, em qualquer lugar? Você pode falar de Cristo para qualquer pessoa que esteja ao seu redor, seja para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para os seus tios, amiguinhos, primos, qualquer pessoa. Se essa pessoa lhe perguntar sobre Deus, você pode falar para ela. E quem sabe um dia, quando você for mais velho, também pode fazer parte da junta de missões e viajar pelo país, pelo estado ou até mesmo pelo mundo, falando sobre o amor de Deus. Ia ser uma bênção, não é mesmo? Não podemos esquecer de orar por essas pessoas que dedicam a sua vida, assim como Eurico dedicou, para falar sobre o amor de Deus para outras pessoas. E essa é a nossa história de hoje. Estamos em campanha de missões estaduais. Então, vamos orar por todos os missionários que estão no nosso estado, não esquecendo dos outros que estão por aí também. Fiquem com Deus, façam oração e leiam a Bíblia. Até a próxima história!